A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 262 de 2025, de autoria desta presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Concedo agora a palavra para o senhor José Roberto Afonso, economista, professor, articulador técnico da proposta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Doutor José Afonso. Bom dia, senadora. Agora está ok. Que bom. Deixe já agradecer o convite da senadora e me permita, em cumprimentá-la, cumprimentar todos os presentes, muitos amigos, né, e todos os parlamentares e autoridades. Peço desculpas, né, por falar remoto, estou do outro lado do oceano. Acho que muito aqui já foi colocado. Eu me permitiria focar, já que a gente está falando em 25 anos, na questão da história, né? Como dizem que os brasileiros têm memória curta, acho que eu me permitiria aqui fazer, resgatar fatos que são melhores do que relatos, né? E com base nesses fatos, já antecipo a minha conclusão, defender da importância de se repetir o processo que envolveu a Lei de Responsabilidade Fiscal, do ponto de vista de conciliar, né, vontade política, suporte técnico e diálogo, né, que todos aqui enfatizaram, né. Antes de tudo, só lembrar, nós temos uma lei geral importante sobre finanças públicas, que é de 1964, né, a famosa Lei 4.320, que continua em vigor. Mas eu queria lembrar que essa lei foi iniciativa dos parlamentares, inclusive a pedido de contabilistas dos estados e municípios, e o poderoso DASP do governo foi contra, e mesmo assim a lei foi aprovada. O presidente João Goulart vetou alguns dispositivos da lei e, depois de instalado o regime militar, o Congresso derrubou vetos e republicou a lei, repondo parte da matéria que foi tirada, o que mostra o interesse que teve o Congresso naquela época. Eu só estou citando isso porque já antecipo aqui a minha conclusão. Quem sabe a gente, né, passado mais de 50 anos, aí o dobro do tempo da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se consiga repetir esse processo. No caso da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu reforçaria muito a importância que a sua origem está no Congresso Nacional, né, na Assembleia Nacional Constituinte. Inicialmente, inclusive, foi chamado de Código de Finanças Públicas pelo então deputado constituinte José Serra, que eu tive a honra de poder assessorá-lo, né, na época. E ele pensava numa lei geral que juntasse regras e princípios cobrindo não só receitas, despesas, dívidas, ou seja, fazendo um arcabouço todo. Por curiosidade, o Brasil teve um Código Geral de Contabilidade Pública, que seria o embrião desse código, em 1920. Né? Bom, muito bem. Aprovada a Constituição de 88 e passado cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, quando o Congresso examinou a emenda da reforma administrativa proposta pelo governo Fernando Henrique, o Congresso tomou a iniciativa de pedir ao Poder Executivo que enviasse um projeto, né, no prazo de 6 meses, para regulamentar o artigo 163 da Constituição. Então não tem, inclusive na época, né, se dizia, foi o FMI que mandou fazer a lei, não, foi o Congresso. Aliás, o FMI, inclusive, mandou uma carta dizendo que o nosso projeto não ia dar certo depois, né, retificou. O presidente Fernando Henrique, acho que já foi colocado aqui, me permitiria insistir muito nesse ponto, optou por, completado o prazo, publicar um anteprojeto, chamar audiências públicas, receber emendas pela internet, muitas resultaram em alterações do projeto, e o principal, abrir negociações com os agentes interessados, né, estados, municípios, setor financeiro, entidades da sociedade civil. Em particular com os estados, passou-se vários dias no BNDES no Rio de Janeiro, lendo cada dispositivo do anteprojeto e colhendo críticas e sugestões. Por exemplo, o senador Álvaro Dias estava lembrando a questão, né, do limite de despesa de pessoal que já tinha na chamada Lei Camata e que os estados alegaram, com toda razão, olha, não funciona por conta da autonomia dos poderes, porque quando extrapola o limite, o Poder Executivo corta, mas se o Legislativo e o Judiciário nada fizerem, aumentarem, no final eu continuo desenquadrado, e foi daí
a pedido dos estados, que se desmembrou, né, o limite de despesa de pessoal por poder. E isso mostra, quer dizer, porque quando o projeto chega no Congresso, consegue ter apoio de estados e municípios e ter uma tramitação relativamente rápida. Reforçaria também, e vou acelerar aqui para poder concluir, o que já foi colocado aqui, que o projeto quer dizer, teve um anteprojeto de lei em 1998, o projeto de lei enviado formalmente ao Congresso em 1999 e o projeto aprovado na Câmara que mudou sensivelmente o projeto proposto pelo presidente Fernando Henrique. Mudou na forma e não na essência. Como a essência era a mesma, o Executivo e a Câmara dos Deputados acordaram e avançaram. Aliás, até como foi lembrado, muitas sugestões, inclusive, e muito boas e pertinentes, vieram, inclusive, dos partidos de oposição e que depois votaram contra. Mas tem lá o DNA deles, por exemplo, a proibição do Banco Central emitir títulos, a exigência, que os senadores aí bem sabem, periódica do presidente do Banco Central, do ministro da Fazenda, irem periodicamente ao Congresso. A mesma coisa, guardadas as proporções, se espelha em estados e municípios. Quer dizer, é um processo muito rico, foram sugestões muito boas, né? A assessoria da Câmara, que está muito bem representada, teve um papel decisivo, por exemplo, na proposta original do governo, não se tratava da receita. E uma das primeiras coisas que o relator Pedro Novaes falou assim, não, como é que pode ter responsabilidade fiscal caso não se cobre impostos, né? Sobretudo olhando, no caso, prefeituras, que nem todas, na época, arrecadavam IPTU. Hoje a realidade é completamente diferente. No Senado, né, o senador Álvaro Dias relatou, o projeto foi aprovado com código de emenda constitucional e, como já foi destacado, inclusive, pelo ministro Gilmar Mendes, não só o questionamento da lei como um todo, como de partes dela foram mantidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esse processo que envolve diferentes esferas de governo e que envolve diferentes poderes, acho que a forma como ele foi conduzido é muito importante a gente retomar nesses dias para, quem sabe, embasar novas mudanças, né? Destacaria aqui, para concluir, pelo menos 3. Antes de tudo, a gente não se completou a aplicação de regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, como já foi dito e destacado pelo ministro Gilmar, não só pela lei, né? O limite de dívida da União, seja da consolidada pelo Senado, seja da mobiliária pelo Congresso, é ditada pela Constituição, não é uma opção da Lei de Responsabilidade Fiscal e é algo que precisa ser retomado. O senador Renan Calheiros, inclusive, acho que está retomando esse ano. Segundo, é a urgência de se ter uma lei geral de contas públicas. Se fala muito sobre orçamento, se fala muito sobre prestação de contas, se discute o que é despesa de pessoal, o que é dívida, o que é emenda parlamentar, tudo isso acho que pode e deve estar sendo disciplinado de uma forma harmônica, revisando uma lei de 1964, extremamente moderna, ousada para a época, mas não é possível que em 2025 não se consiga construir, né, um acordo, né, técnico e político para revisar essa lei. E, por último, uma eventual hipótese, nós temos muita matéria no texto constitucional, e inclusive, por vezes, tratada de forma contraditória, né? Muita matéria também, diferentes leis complementares, e o coitado do executor que está lá na ponta tem uma enorme dificuldade de lidar com todas essas regras. Eu acho que, talvez, pensando num salto de modernidade, o Brasil poderia pensar em ter um código fiscal, ou seja, reunir todas as matérias que envolvam contas e coisas públicas num só documento. Da mesma forma que acho que poderia e deveria atualizar o Código Tributário. Facilitaria a vida dos contribuintes como dos gestores, né, estaduais e municipais. Em suma, queria aqui mais uma vez agradecer a oportunidade e reforçar que eu acho que o mais importante se comemorar, acho que nesses 25 anos, mais do que números, do que os resultados, é a experiência passada, que lições dela a gente pode tirar para novas mudanças para o futuro. E eu sou muito otimista, sobretudo, que eu acho que o Congresso brasileiro pode vir tomar a iniciativa e a frente dessa nova onda ou geração de reformas. Muito obrigado, senadora, e um abraço a todos.